Bom dia! Tudo bem com você? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho agora trazer para você mais uma devocional com a nossa leitura bíblica. Amém? Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Aleluia! A nossa devocional hoje, nós temos o tema, a confiança no Altíssimo. Amado, temos que ter confiança em Deus, lavar, combinar isso. Temos que ter confiança em nosso Deus, para que nós venhamos alcançar a vitória que Ele preparou para nós. A nossa fé, como o Senhor Jesus falou, ela é mínima. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Amém? Glorificado é o nome do Senhor nesse dia. Hoje é dia 6 de outubro de 2022. Estaremos fazendo a nossa devocional lendo o livro de Apocalipse, capítulo 6, o livro de Neemias, capítulo 8. Estaremos lendo o versículo 13 até o capítulo 9, ao versículo 37. E também estaremos lendo o Salmo 101. Aleluia! Glória a Deus! Glorificado é o nome do Senhor. Nós temos que crer que a palavra de Deus ela é assim. Ela nos faz restaurar as nossas forças. Precisamos sempre estar sendo restaurados cada dia. E a palavra de Deus, ela nos faz isso. Ela nos restaura, cura, liberta. Ela tem o poder, é dado pelo nosso Deus, para que nós venhamos a aprender, através dela, o que nós verdadeiramente precisamos para chegar àquele grande dia. Aleluia! Glória a Deus! Glorificado é o nome do nosso Deus. Toda honra, toda glória. Quero te pedir, antes de nós iniciarmos a nossa leitura bíblica, quero te pedir que você, Deus tocar no seu coração, você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá? Se você quiser fazer um pedido de oração, quiser pedir algo ao nosso Deus, né? Através, né, desse seu servo, você pode. Nós estaremos orando, clamando, e que aquilo que você está pedindo a Deus, né, seja verdadeiramente, esteja alinhada com o que nosso Deus quer, com certeza ele irá lhe perceber. Receber um pouco justo diante de nosso Deus. Você tem que fazer um pedido justo, um pedido dentro da palavra de Deus. Né? Porque o impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? Muito obrigado. Esse momento, você está assistindo a nossa devocional. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos à palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Nossa primeira leitura bíblica vai ser no livro de Apocalipse, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus, que Ele é digno de toda honra e toda a glória. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu vi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem. Olhei, eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer.
Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: um quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o inferno seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um livro que se desenrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Livro de Neemias, capítulo 8, a partir do verso 13. Vamos estar lendo até o 9, o verso 37, ok? Capítulo 9, do verso 37. Ora, no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor
por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. E que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, em ramos de oliveira, de zambujeiros e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazerdes cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no meio da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. Livro de Neemias, capítulo 9, do 1 ao 37. Ora, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com a terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia, e outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Então Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quenani se puseram-se em pé sobre os degraus dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor Deus. E os levitas Jesua, Gadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Ródias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Tu és Senhor, tu fizestes o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles já, e tu os conservaste a todos, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegestes a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abrão. E achaste o seu coração fiel perante a ti, e fizestes com ele o pacto de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgaceus. E tu cumpristes as tuas palavras, pois és justo. Também viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao mar vermelho.
e o operaste sinais e prodígios contra Faraó e contra todos os seus servos e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado, e assim adquiristes renome como hoje vê. Tendente o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Além disso, tu os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu, falaste com eles, e lhes deste juízo, retos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer, e lhes ordenastes mandamentos e estatutos, e uma lei, por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes destes pão quando tiveram fome, e da rocha fizestes brotar água quando tiveram sede, e lhes ordenastes que entrassem para possuir a terra, com juramento lhes havia prometido dar. E eles, porém, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos. Recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, antes endureceram a cerviz e na sua rebeldia levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em benevolência, e não os abandonastes. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não tiraste da tua boca, e a água lhes destes quando tiveram sede. Sim, por 40 anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A sua roupa não envelheceu e os seus pés não se incharam. Além disso, lhes destes reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Assim eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesmon, e a terra de Og, e o rei de Bassã. Outros sim, multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Os filhos, pois, entraram e possuíram a terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os calneus, e lhes entregastes nas mãos, como também os seus reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas em uma terra fértil e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas. Cisternas cavadas, vinhais e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, pois, fartaram-se e engordaram, e
viveram em delícias. Não o bastante, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem a ti. Assim cometeram grandes provocações. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os afligiram, mas no templo da sua angústia. Quando eles clamaram a ti, tu os ouvistes do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lhe destes libertadores, que os libertaram das mãos de seus adversários. Mas, tendo alcançado repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Portanto, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, de modo que estes dominassem sobre eles. Todavia, quando eles voltavam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. E testemunhastes contra eles, para os fazeres voltar para a tua lei. Contudo, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais vivera o homem que os cumpri. Viraram o ombro, endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. Não obstante, por muitos anos os aturastes e testemunhastes contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Eles não quiseram dar ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Contudo, pela tua grande misericórdia, não os destruíste de todo, nem os abandonastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus, grande, poderoso e temível, que guardastes o pacto e a beneficência, não tenhais em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, aos nossos profetas, a nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, és justo em tudo quanto tenho vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes, mas nós perseverantemente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm guardado a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com que testificastes contra eles. Porque eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes destes na terra espaçosa e fértil, que pusestes diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos escravos, e quanto à terra que destes a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos. Livro de Salmos 101. Cantarei a benignidade e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portai-me sabiamente no caminho reto. Ó, quando viras ter comigo, andarei em minha casa com integridade de coração.
Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará de mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, este me servirá. O que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Glória a Deus. Assim terminamos de fazer mais uma leitura bíblica. Glória, glorificado seja o nome do Senhor. Que você possa ser edificado nesta manhã. Como sempre, te pedimos que você se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações e se você estiver precisando de um pedido de oração, uma intercessão, nós temos a descrição ali, coloque o seu pedido, faça apenas o pedido. E Deus com certeza irá conceder aquilo que seu coração está almejando. Amém? Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe poderosamente. Amém? Glorificado seja o nome de nosso Deus, que é digno de toda honra e toda a glória.